Olá, eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rogério Cunha, pastor aqui na Terceira Igreja Presbiteriana de Ceilândia, e quero me reportar aos irmãos com muita felicidade e alegria por ocasião do vosso 30º aniversário de organização. Então, eu quero saudar aqui a igreja na pessoa do reverendo Marcos Aurélio, para com quem eu tenho um carinho enorme. Conheci o reverendo Marcos no período que ele passou por Teresina no seminário. Não tive ainda o privilégio de conhecer a Igreja Presbiteriana de Juazeiro do Norte, só passei na frente dela, né, na frente do prédio, mas a minha expectativa é que Deus vos abençoe ricamente. Tenho boas notícias desta igreja, do seu pastor, né, do pastorado do reverendo Marcos Aurélio. Espero que Deus continue abençoando a jornada dele nesta igreja e também que Deus continue abençoando. Então eu deixo aqui as minhas felicitações por ocasião de 30 anos de organização. Realmente é motivo de muita festa, de muita alegria e certamente se eu me alegro, a igreja se alegra, certamente o Senhor, antes de nós mesmos, ele se alegra e ele realmente está feliz com a história desta igreja. Falar em história, esse é o tema que me foi confiado, né, para eu falar sobre a igreja que aprende com a sua história, né? A igreja tem 30 anos de organização, a Igreja Presbiteriana do Juazeiro, mas a Igreja de Cristo ela é bem antiga. Ela vem desde o Antigo Testamento, né? Algumas discussões sobre o nome, mas ninguém tem dúvida de que o povo de Deus, que forma a Igreja do Senhor invisível, ela vem desde o Antigo Testamento. Nós, pelo menos que somos de uma linha reformada, presbiteriana, nós acreditamos que esta igreja vem desde o Antigo Testamento, né? Mas eu queria trazer aqui algumas lições para a Igreja Presbiteriana do Juazeiro, por ocasião desses 30 anos de organização. Eu queria então trazer algumas lições à luz da história da igreja. À luz da história da igreja. Eu queria então falar de três aspectos da vida da igreja que nós podemos aprender com a sua história, ou três pontos que nós podemos retirar como aplicação para nós a partir da história, tá? O que nós aprendemos com a história da igreja? Eu amo muito a história da igreja, desde o período do seminário, depois eu fiz um mestrado específico nesta área no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e amei ainda mais a história da igreja do Senhor, a história que Deus mesmo determinou. E eu consigo, ou na verdade, eu procuro sempre tirar lições dessa história, a fim de que eu possa crescer, né? De trazer crescimento à minha igreja. E aqui eu queria trazer três lições a partir da seguinte pergunta: por que estudar a história da igreja? Por que conhecer a história, né? E conhecendo a história, nós podemos, pelo menos, tirar aí três pontos importantes para nós, para a nossa vida, e eu creio que importantes para a vida da Igreja Presbiteriana do Juazeiro do Norte. Então, a história nos ajuda a nós nos lembrarmos da identidade da igreja, da missão da igreja e da vida da igreja. Então, nos ajuda a entender o que é a igreja, a sua identidade, qual é a missão da igreja, né, qual é o propósito para o qual a igreja vive, e por fim, trazendo assim um aspecto bem aplicado, né, trazendo uma aplicação para nós, a vida da igreja, o que nós podemos aprender com a vida da igreja, né, a partir da história e trazer então para os nossos dias atuais. Eu quero antes ler um texto da Escritura, porque dela emana tudo, tá? Nós somos defensores do sola Escritura, né? Então, tudo nosso emana das Escrituras Sagradas. Então, eu queria ler o texto que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 14 e 15, que diz o seguinte: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E aí ele vai dizer o que é a igreja.
que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar? E aí então eu vou tentar levantar esses 3 pontos aqui importantes, relevantes para nós, na luz da história da igreja. Vamos orar? Senhor Deus, te louvo por mais um ano de organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana do Juazeiro do Norte. Te louvo, ó Pai, porque o Evangelho chegou naquela região onde a idolatria é muito grande. O Evangelho chegou naquele lugar onde se fazem muitos cultos a outros deuses, o que é típico do nosso país, infelizmente. Mas certamente, ó Pai, nós te louvamos porque pela existência da Igreja Presbiteriana do Juazeiro do Norte ali, que é sal da terra e luz do mundo naquela região. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor dê sabedoria para que esta igreja saiba proceder no curso da sua história, onde quer que ela esteja, o que quer que ela esteja fazendo, ela de fato faça para a glória do teu nome. Que o Senhor nos abençoe e aprendemos com a história da igreja nesse momento, por amor do teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Por que conhecer a história da igreja? Primeiro, conhecer a história da igreja nos ajuda a identificarmos, ou na verdade, a nós entendermos qual é a identidade da igreja. O que é a igreja de Deus? É claro que nós acabamos de ler o texto em que Paulo aqui diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Ela tem a tarefa de defender a verdade de Cristo onde quer que ela esteja. Eu creio que a igreja de Juazeiro tem feito isso, né? Defendido a verdade. A verdade de Cristo em todos os contextos, em todas as situações aí no Juazeiro do Norte, né? Não me deixe aqui confundir com o Rio Grande do Norte, é o Juazeiro do Norte aí no Ceará. E, irmãos, com a história da igreja nós podemos perceber que a igreja ela tem uma identidade, não somente que emana das escrituras, porque de lá vem, nós somos só a escritura, mas que emanou e foi propagada por diversos homens fiéis, como Paulo vai dizer também, escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, né, que diz que ele recebeu de Cristo, ele passou a Timóteo, Timóteo passaria a homens fiéis e homens fiéis a outros. Né? Então, nesse sentido, nós recebemos, no curso da história, um legado da identidade da igreja. Por muitas vezes a igreja foi tentada, assim como eu acredito que ela é tentada hoje, a se desviar do que ela é, né? Da sua identidade, do seu DNA. A igreja do Senhor, então, irmãos, ela é essa coluna e baluarte da verdade, essa detentora da verdade de Deus aqui na terra, instrumento do Espírito Santo para preservar a verdade das Escrituras Sagradas. E por muito tempo, na história da igreja, nós fomos tentados a nos desviar disso. E aí eu não quero aqui entrar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, propriamente dito. Eu quero começar a história ali a partir do 2º século, chegando até os nossos dias, focando no principal momento para nós, que é o momento da reforma. Então, no que toca à identidade da igreja, logo no 2º século, a igreja passou por um momento de grande tentação de perder realmente a sua identidade. Isto porque a igreja no 1º século era conhecida como igreja cristã. Mas logo no 2º século, irmãos, todo mundo, na verdade no primeiro, todo mundo ali uma boa parte do império, né, se dizia cristão. E muita gente que se dizia cristão não cria nas verdades básicas da fé cristã. O que acontece muito hoje, né? Se você andar no próprio Juazeiro do Norte, né? Ou no Piauí, que é a minha terra, ou aqui onde eu estou hoje, no Distrito Federal, você vai perceber que há uma tentativa de perda, na verdade, há uma tentação, né, para nós de deixarmos a nossa identidade no seguinte termo, nos seguintes termos, é fácil dizer que você crê em Cristo Jesus. Não, eu creio em Jesus Cristo. Se você andar aí nas ruas do Juazeiro do Norte, você crê em Jesus? Creio. Entretanto, quando você vai para as minúcias disso, você vai para os detalhes do que é a fé em Cristo Jesus, você vai perceber que tem muita gente ainda que não crê que Jesus é Deus. Você vai perceber que tem gente que não crê no nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. Você vai perceber que tem muita gente que ainda adora outros deuses, né?
ídolos, falsos deuses, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Isto mostra que a fé não é genuína, que a identidade da igreja, que a coluna e baluarte da verdade, na verdade, ela tem perdido com o passar do tempo. Então, logo no segundo século, que é a minha primeira pegada aqui, você vai perceber a igreja quase que perdendo essa identidade. Porque todo mundo dizia que era cristão. Ah, eu sou cristão, eu sou cristão. Foi por essa razão que surgiu algumas características básicas da igreja do segundo século, entre elas o nome. A igreja ganhou o nome de católica, que não é a igreja católica apostólica romana, e a igreja católica, o católico você sabe o que significa, que é universal, mas nem a igreja católica apostólica romana e nem a igreja universal do reino de Deus, né? Mas esta igreja, logo no segundo século, ela foi tentada perder sua identidade. O que então a igreja do segundo século fez? Os famosos pais da igreja, um grupo de cristãos do novo, ali do segundo século, né? Pós-Novo Testamento. Pós-Novo Testamento, você tem então um período que a gente chama justamente de Igreja Católica, que vai do ano 100 ao 313, né? Que é o Edito de Milão, quando Constantino dá liberdade de culto aos cristãos lá em Roma, né? Então no Império Romano, na verdade. Então você tem a igreja sendo tentada a fugir da sua identidade. O que a igreja vai fazer? Vamos dar um nome para ela. Vamos dar um nome para essa igreja. Ela não somente será chamada de igreja cristã, mas também será chamada de católica. Kataholos, de acordo com todo. A primeira vez que essa expressão aparece é na carta de Inácio aos Herminenses, a igreja de Esmirna, Inácio de Antioquia, um pai da igreja. Ele chama a igreja de igreja católica, a igreja que é conhecida como de acordo com o todo. O que é isso, pastor? É que para você fazer parte dessa igreja, não basta você dizer que é somente cristão, né? Porque dizer que é cristão, tinha gente lá, por exemplo, que era gnóstico e dizer que era cristão. Tem gente que era montanista, que é uma outra heresia, gnosticismo é uma heresia, o montanismo também, né? Que dizia que queria uma igreja governada pelo Espírito Santo e não por presbíteros, não por bispos, né? E também tinha algumas profecias lá fora das escrituras. Se você vai estudar aí a história dos movimentos carismáticos, você vai encontrar aí esse movimento dissidente, que são justamente os montanistas. Você vai encontrar Marcião ali também dizendo, montando um cano dele, né? Montando um cano específico dele ali, onde ele claramente ele tirava as menções, né, as partes da escritura que faziam menção ao Antigo Testamento, né? E ele fez, e na verdade o cano dele era bem reduzido, né? Não é no nosso caso estudar aqui especificamente isso, mas ele tirou parte das escrituras do Novo Testamento, né? E também não gostava do Antigo porque ele acreditava que o Deus do Antigo era um Deus despótico, autoritarista, e o Deus do Novo Testamento era um outro Deus, que era o Deus da graça, da misericórdia. Então tinha muita heresia, tinha outras heresias que não acreditavam, por exemplo, na Trindade, o monarquianismo dinâmico, né? Monarquianismo modalista, que dizia que não é Trindade, são modos de manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Monarquianismo dinâmico, dizer que Jesus não era Deus, mas recebeu dinamis, o poder de Deus, por ocasião do seu batismo, para se tornar o Filho de Deus. Não, irmãos, então são heresias. A igreja disse o seguinte: precisamos de estar de acordo com o todo. Que todo? De acordo com as verdades básicas da fé cristã. Então, se você não tiver de acordo com as verdades básicas da fé cristã, você não entra nessa igreja chamada igreja católica, que é a igreja cristã. Mas para tirar a heresia e para ficar muito clara a identidade desta igreja, foi então criado um credo. Um credo chamado. Aí iniciou-se, né? Não foi que no segundo século você já tinha ele prontinho, mas iniciou-se o famoso Credo dos Apóstolos. O Credo dos Apóstolos, que servia para duas coisas, né? Que estão relacionadas à identidade da igreja. Primeiro, para inserir o neófito, na verdade, aquele convertido na fé cristã, para iniciar, para ele entrar na igreja catarrolos, de acordo com todo, ele precisa realmente afirmar que está de acordo com todo, que crê nas verdades básicas da fé cristã. E onde estão as verdades básicas da fé cristã? Então tinha um conjunto de verdades básicas, chamada de regra, né? A regra de fé, que já existia ali no Novo Testamento, existia um conjunto de fé, tanto que você vê os apóstolos ali,
falando, trazendo expressões que já eram muito comuns à cristandade do primeiro século, né? Não estou dizendo que tradição tem poder de Bíblia, não. A Bíblia, a Escritura, ela é infalível, né? Uma tradição erra, a Bíblia não. Mas já existia dentro da Igreja do Novo Testamento algumas verdades básicas que foram repetidas no segundo século. Que verdades são essas? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Por isso que o credo ele tem ali 12 afirmações, né? Não foram os apóstolos que escreveram, foi a igreja do segundo século, baseada na doutrina dos apóstolos, por entender que Cristo delegou aos apóstolos a responsabilidade de trazer o fundamento para esta igreja. E sabendo disso, então, a igreja, ao iniciar o indivíduo na igreja, ele diz o seguinte: você precisa afirmar que crê nas verdades básicas da fé cristã, na fé dos apóstolos. Por isso foi aquilo que foi conhecido como credo dos apóstolos, que sua melhor divisão, na verdade, é trinitária, é a afirmação do Pai, a afirmação do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Porque era uma doutrina que os hereges negavam bastante, que era a doutrina da Trindade. É por isso, irmãos, que para entrar nessa igreja você precisa crer nas verdades básicas da fé cristã, que estão onde? Na regra, que vai dar origem, então, mais posteriormente ao credo dos apóstolos, como nós conhecemos. Então, servia para quê? Essa regra, ela servia para inserir o indivíduo na igreja e para evitar a entrada da heresia na igreja, para que a heresia não entrasse na igreja. Então, para você entrar na igreja católica universal, você precisa crer nas verdades básicas da fé cristã. Para ser iniciado nela e para evitar a heresia, você precisava ter credo. Irmãos, os credos são fundamentais para a nossa identidade. E aí, então, eu quero citar a importância do credo dos apóstolos, que para a cristandade, de maneira geral, ele é fundamental, ele não é suficiente. Por isso que nós presbiterianos temos a Confissão de Fé de Westminster, que é mais ampla. Mas se você perceber, ela afirma tudo o que o credo afirma, só que ela vai para alguns detalhes, vai além dessas informações, dá informações sobre, por exemplo, eclesiologia, que entra na questão do batismo, né? Mais especificamente, a administração dos sacramentos, que você não vê lá, por exemplo, nos credos. Mas, irmãos, a história da igreja, logo no segundo século, nos ensina a entender qual é a nossa identidade. Nós somos um povo que é coluna e baluarte da verdade, as verdades bíblicas que precisam ser levadas de geração em geração. Recebeu de Cristo, como disse Paulo, passou para Timóteo, Timóteo a homens fiéis e esses a outros. A igreja tem se desviado da sua identidade. A igreja hoje, infelizmente, às vezes não sabe o que é, não sabe o que ela defende. E isso falta, então, você conhecer um pouco mais da sua história, saber que foi muito caro para chegar no credo dos apóstolos. Por exemplo, nós tivemos aqui, eu queria só citar, né, os 4 primeiros concílios da igreja nesse período chamado História da Igreja Antiga, que vai do ano 5 ou ano 30 até o ano 590, chamado de Igreja Antiga, né? Que vai do nascimento do Senhor Jesus Cristo ou do início do seu apóstolo, do seu ministério ou início do ministério apostólico, por volta do ano 30 até 590, quando entrou aquele Papa que deu a cara que a Igreja Católica tem hoje, que nós discordamos dela totalmente, que é o Papa Gregório Magno, com seu pontificado em 590. Dentro desse período, a Igreja realizou 4 grandes concílios. Quais foram eles? Que foram cruciados para a formação da doutrina da Trindade. Então, no quarto século, nós tivemos as afirmações concernentes à cristologia, a doutrina de Cristo. Então, no quarto século, nós tivemos, perdão, irmãos, no quarto século nós tivemos as discussões trinitárias, perdão, eu estou errando, tá? Nós tivemos no quarto século as discussões trinitárias, é a defesa da doutrina da Trindade, uma doutrina básica da fé cristã. Por exemplo, no primeiro concílio ecumênico, em 325, concílio de Nicéia, foi afirmado, à luz da palavra de Deus, né, por meio daquele Atanásio, né, aquele defensor da ortodoxia, Atanásio afirmou que o Filho é Deus. Jesus é Deus, afirmou à luz da palavra de Deus, irmãos, que a Bíblia mostra que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Filho é Deus, Jesus é Deus. Mas não parou por aí. Né? Você tem o segundo concílio ecumênico, 381, você tem ali a afirmação de que o Espírito Santo é Deus.
Concílio de Constantinopla, o Espírito Santo é Deus. Então está fechada a Trindade. No quarto século são as discussões trinitárias. No quinto século são as discussões cristológicas, a pessoa do Filho. Pessoas que duvidavam que Jesus era Deus, outros que duvidavam que Jesus era homem. Quantas naturezas ele tem, quantas pessoas há no Filho. E foi afirmado então que a Igreja de Deus, ela afirma na sua identidade, ela crê que o Filho é uma pessoa com duas naturezas. Uma natureza divina e uma natureza humana, mas é só uma pessoa. E nós podemos, a igreja pode e deve adorar Jesus. Estamos numa época em que as pessoas, os próprios sermões, não apontam mais para Cristo. Não falam mais do Senhor Jesus Cristo. Tem muito pastor falando de si só. Não é o caso, é claro, em boa parte do que a gente vê na igreja presbiteriana, por estar comprometida com a boa ortodoxia, com a sua identidade, quem ela é. Ela é coluna e baluarte da verdade. Então você vê ali no quinto século, por exemplo, em 425, né? 430, perdão, estou errando aqui as datas, 430 você tem ali 431, perdão, eu errei de novo, 431, Concílio de Éfeso, né? Concílio de Éfeso em 431, nós temos ali a afirmação, né, de que não há duas pessoas na divindade, há só uma pessoa na divindade. Em 451, nós temos um outro concílio ecumênico, né? Você tem um concílio de Calcedônia, 451, que também vai dizer que não há mistura nessas naturezas, não é uma fusão de pessoas, mas é uma pessoa com duas naturezas. Então, no quarto século, nós temos as discussões trinitárias, no quinto século, nós temos as discussões cristológicas, ou seja, a igreja demonstrando a sua identidade, dizendo quem ela é, afirmando quem ela é, em que ela crê. Eis aí, então, irmãos, a importância de nós estudarmos a história da igreja. Os 4 primeiros concílios trouxeram para nós aquilo que nós defendemos até hoje, que foi tão atacado, a doutrina da Trindade no quarto século e a doutrina de Cristo no quinto século. A reforma, o que a reforma fez? Ela olhou para os credos, reafirmou os credos e foi além dos credos, trazendo apenas, adicionando apenas outras questões que são básicas da fé cristã e que precisavam ser tratadas. São básicas da fé cristã e precisam ser tratadas. E que são mais da doutrina evangélica, né? Tratou outros assuntos, como por exemplo a salvação pela graça, mais especificamente. Tá bom? Então, os 4 primeiros concílios ecumênicos, 325, 481, aí nós temos 431 e 451. No quarto século, discussões trinitárias. No quinto século, discussões cristológicas. E aí nós pulamos lá para o período da Reforma, que nos interessa bastante. Nós temos então a reafirmação disso por meio daquela produção enorme de credos e confissões. E ali você tem, é claro, diversos credos. O nosso é conhecido como padrão de Westminster, né? Você tem o símbolo de fé da Igreja Luterana, né? O Catecismo Maior, o Breve Catecismo de Lutero, os artigos esmalcados, a Fórmula da Concórdia, né? Que é um documento onde tem toda a doutrina luterana ali representada. Você tem a Igreja Reformada da Holanda com os seus documentos, os seus credos, né? Que são você tem ali as 3 formas de unidade, né? Catecismo de Heidelberg, você tem a Confissão Belga e os Cânones de Dort, né? São chamadas 3 formas de unidade. E você tem a Igreja Anglicana com os 39 artigos dela, né? A Igreja Anglicana com os 39 artigos. Você tem a Igreja Presbiteriana com os padrões de Westminster. Se você quer a sua identidade, que foi cara, se você estudar um pouquinho do contexto da Confissão de Fé de Westminster, você vai ver puritanos ali dando sangue, dando a vida para que fosse lavrada essas confissões. Por exemplo, você tem aqui no Brasil a famosa Confissão de Fé da Guanabara, ou Confissão de Fé Fluminense, né, escrita ali no século XVI, por meio de 5 homens que deram a sua vida quando um católico, né, chamado Nicolás Durand de Villegagnon, e que era chefe da colônia aqui no período chamado França Antártica, que vai de 1555 a 1567 aqui no Brasil, século XVI, portanto, quando ele
ele obriga esses irmãos a escreverem um documento, ele dá ali, ele faz 15 perguntas e dá 12 horas para que eles respondam um questionário sobre as verdades básicas da fé cristã. E começando com aquela afirmação que diz assim, né, que a igreja precisa estar pronta para dar a razão da sua esperança, a razão da esperança que há em vós, não somente a esperança, mas a razão da esperança, começando com esse texto. Eles afirmaram as verdades básicas da fé cristã, a identidade da igreja, o que é a igreja, o que a igreja acredita. Irmãos, isso é lindo, né? É claro que eles morreram ali, pelo menos 3 foram mortos imediatamente. 3 dos huguenotes, chefiados por um homem chamado Jean de Bordel, esse que escreveu, né? Todos eram leigos, para você ver que não é coisa de pastor que foi para o seminário, mas eram todos leigos, e aqui não estou defendendo que pastores devem ser leigos, não eram pastores, eram irmãos da igreja, preparados por Calvino, mas um irmão na igreja preparado na igreja calvinista, sabe sua identidade, estava pronto para dar a razão da sua esperança. Jean de Bordel, então, Matteo Vernel, Pierre Bourdon, principalmente esses homens escreveram ali a confissão de fé da Guanabara, confissão de fé fluminense, porque essas respostas ficaram assim conhecidas como uma confissão de fé, a primeira confissão de fé escrita aqui em solo americano, né? A primeira confissão de fé lavrada aqui. Eles morreram, esses 3 que eu citei, e foram jogados lá na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Homens que estavam prontos para defender a sua identidade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Ainda que ela morra, ela vai defender a verdade, porque a esperança dela está em Cristo. Se a igreja morre, ela vai morrer, vai viver com o Redentor eternamente na glória. Morre e descansa nos braços de Cristo Jesus, o Senhor a quem ela serviu com todo carinho, com toda a sua vida. A segunda coisa que eu queria enfatizar é a missão da igreja. A missão da igreja. Então, a história me ajuda a identificar a identidade da igreja, coluna e baluarte da verdade. Ela precisa conhecer as suas doutrinas, ela precisa conhecer o que ela defende, assim como para você entrar na igreja, lá no 2º século, na igreja catarrolos, igreja católica, em acordo com o todo, você precisava afirmar as verdades básicas da fé cristã. Hoje, a igreja precisa preparar bem os seus membros para que eles se conheçam. E não tem infelizmente, essa confusão enorme aí que vem acontecendo, vem acontecendo dentro da igreja. A igreja não conhece mais o que ela defende. Você pede a pessoa, me mostre na Bíblia que, por exemplo, um presbiteriano, onde é que na Bíblia aí você prova o batismo infantil? Ele tem dificuldade. Você diz assim, olha, prove aí que o domingo é o dia do Senhor. Ele tem dificuldade. Falta voltar para a Escritura, que foi interpretada pelos nossos irmãos. Essa interpretação não é infalível, mas certamente ela é confiável. É por isso que nós estamos na igreja presbiteriana, porque nós acreditamos que ela está mais próxima da verdade. Mas qual é a missão da igreja? Nós sabemos, irmãos, que a missão da igreja é glorificar a Deus gozado para sempre. Como diz John Piper, né? É levantar adoradores de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. O papel da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. E se você olhar para a história da igreja, irmãos, não somente no aspecto doutrinário, confessional, identidade nós aprendemos, mas nós aprendemos também com a sua missão. A igreja está disposta a dar a sua vida para que o evangelho chegue a todos os povos. Não somente isso no contexto do Antigo Testamento, quando Israel, Deus diz que escolheu eles como luz para as nações, mas no Novo Testamento também você vê na igreja, Deus, quando a igreja não faz por bem, Deus joga ela no cativeiro, por exemplo, para que ela fique espalhada na dispersão do Novo Testamento e o evangelho chega a toda a criatura, levantando adoradores de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, porque esse é o fim, né, principal do homem, glorificar a Deus. E assim, nosso papel é, na missão de Deus, levantar adoradores de todos os lugares. A igreja, irmão, se você olhar desde o início, ela está comprometida com as missões. Se você olhar para o 2º século, você vê cristãos sendo perseguidos, mas pregando a verdade do Senhor Jesus Cristo em toda e qualquer situação. Você tem ali, por exemplo, no 2º século, a era dos mártires. Homens que foram testemunhas de Cristo Jesus, mesmo na hora da morte, e que o testemunho deles tem servido de atração para algumas pessoas se aproximarem do Evangelho de Cristo até hoje. Homens como Inácio de Antioquia, que morreu já velho, perseguido e entregue às feras.
Homens como Policarpo de Esmirna, bispo de Esmirna, que deu a sua vida por Cristo Jesus. Você vê, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo ali ainda no terceiro, quarto, quinto século, no contexto em que o Império Romano, principalmente ali antes do quarto século, em que o Império Romano perseguia demais o cristianismo. Você vê ali talvez a maior perseguição seja com Décio, ali por volta da metade do terceiro século, 250. Você vê uma perseguição enorme ali no final do terceiro século para o início do quarto. Galério, você vê ali Diocleciano e Galério perseguindo a igreja de Cristo Jesus, mas a igreja, para que o evangelho chegasse, para que o evangelho crescesse, eles permaneceram fiéis. Não somente isto, meus irmãos, você vê a igreja num contexto em que há a invasão dos bárbaros no Império Romano do Ocidente. Você sabe que é a invasão de bárbaros, pessoas que odiavam o cristianismo, que não dava nem para Deus, eram pessoas que faziam cultos sacrílegos, que matavam seus filhos oferecendo a deuses estranhos. Aí você vê cristãos sendo enviados para evangelizar bárbaro, pessoa que matava muitas vezes a eles. Mas você vê cristãos ali indo evangelizar em meio de tribos bárbaras. Você vê Deus utilizando naquele contexto ali, é claro até que eu acredito como meio de atração, né? A conversão de homens, ou pelo menos suposta conversão, porque alguns duvidam disso, mas de qualquer maneira Deus mudando o coração de autoridades, como por exemplo a conversão de Constantino. Deus fazendo o evangelho crescer, porque depois que Constantino mudou, né, se convertido ou não, não quero entrar nesse mérito, mas quando ele mudou de opinião, se por interesse político, mas ele mudou de opinião, o evangelho cresce ainda mais. Infelizmente cresce o nominalismo, crentes nominais também, é isso que acontece quando a igreja vai crescendo. Infelizmente também vem o falso evangelho, como acontece aqui no Brasil, mas a missão da igreja precisa ser feita em toda e qualquer situação. Você vê Clóvis sendo convertido, um rei bárbaro da tribo dos francos, Deus mudando o coração dele, e ali há pessoas que perseguiam, que tinham raiva do cristianismo, né, sendo convertida, e por meio disso, por meio desse conversão genuína não, mas por meio disso o cristianismo genuíno também cresceu. Você vai no período da reforma, tem gente, uma vez uma pessoa disse assim: a igreja reformada não faz missões. Espera aí, você não conhece a história da igreja reformada. E nem conhece o conceito de missões na vida, na perspectiva reformada. Irmãos, a igreja reformada, ela faz sim missão, porque ela entende que a missão dela está ligada, por exemplo, aos mandatos que Deus deu ao homem, mandato cultural, social e espiritual. É a famosa cosmovisão reformada, que a missão da igreja não é só levar um folheto para a pessoa e dizer Jesus te ama, Jesus te quer, tem um plano na tua vida, mas a missão do Senhor é transformar, é redimir a cultura, é redimir a sociedade, é redimir um povo para si, não só no seu aspecto de culto, mas no seu aspecto político, no seu aspecto familiar, no seu aspecto social de maneira geral. Então a reforma resgatou o conceito bíblico do que é a missão da igreja. E aí, irmãos, você vê uma mudança no período da reforma que até hoje existe. Você vê que Lutero, quando Lutero levanta a reforma, traduzindo as escrituras, Lutero é o pai do alemão moderno. Ele traduz a escritura, começando o Novo Testamento, do grego de Erasmo de Roterdã para o alemão. Lutero, um homem com muito conhecimento, inteligentíssimo, que Deus levanta mesmo, não pela sua inteligência, mas Deus lhe dá inteligência num contexto em que pouca gente podia ter acesso à Bíblia, podia ter acesso a estudo. Lutero era um homem intelectual que influenciou em diversos aspectos, por exemplo, na língua, na música. A gente sabe disso, isso até pelo currículo muito bom que tinha naquele período, baseado no trívio, baseado no quadrívio, um currículo medieval muito bom nesse aspecto, né? Tirando, é claro, o aspecto da idolatria que existia, mas tinha uma educação, né? Antiga, muito boa, né? Baseada, como eu disse, no trívio, fantástico, que dava muita ênfase na gramática, muita ênfase na música. Hoje, o evangelho, nós bitolamos ele apenas aspecto de culto, de dizer assim, eu vou trazer uma pessoa para Jesus, às vezes uma conversão mais moral,
Só trazer para a igreja mesmo, mas não mudou. É por essa razão, irmãos, que a gente vê um crescimento do evangelicalismo no Brasil enorme. Pessoas evangélicas, o número de pessoas evangélicas só cresce no Brasil, mas não há mudança social nenhuma. O que está acontecendo? É porque a perspectiva de missão, ela é, ela é bitolada, ela é infelizmente pequena em relação ao que a Escritura tem para nós. Não é somente o mandato espiritual de guardar o dia do Senhor, de louvar a Deus em tudo, mas veja bem, irmãos, é você realmente aplicar o evangelho a todos os setores da sua vida. Por exemplo, se você é um médico, você precisa ser um excelente médico. Antes você não fazia a coisa corretamente, não atendia bem, não tratava bem os seus pacientes. Agora que você conhece a Cristo, tudo mudou. Irmãos, então você tem a doutrina, essas doutrinas que são importantes, é claro que nós precisamos defender, mas você precisa aplicar isto por exemplo, você que é uma dona de casa, que antes varria a sujeira para debaixo do sofá, mas agora que você conheceu o evangelho, agora você limpa a casa corretamente, você é submisso ao seu marido, o marido ama a sua esposa como Cristo ama a sua igreja, porque o evangelho é aplicado a todos os setores da vida, como o nome disse, é cosmovisão calvinista, cosmovisão reformada. A missão da igreja é trazer o evangelho para todos os aspectos da existência. Foi isso que Abraham Kuyper, né, entendendo, trouxe naquela sua perspectiva, né, está descrito lá no Calvinismo, né, quando ele pega a doutrina da soberania de Deus, e aplica a vida de maneira geral. Calvino foi numa parte na verdade, Calvino foi fantástico, né, porque ele lançou a base disso para que Abraham Kuyper espalhasse por todos os setores da vida humana. Mas Calvino já tinha essa ideia, por isso que é chamado de cosmovisão calvinista. O que eu quero dizer, irmãos, que a missão da igreja é pregar o evangelho a todos, mas o evangelho não muda um aspecto da minha vida, mas muda o meu casamento. O modo de eu tratar minha esposa, o modo de você tratar seus filhos, o modo de você lidar com dinheiro, o modo de você lidar com as relações sexuais com sua esposa, que é genuíno, entendeu? Mas é claro que fora disso é pecado. Antes disso é fornicação e fora do casamento é adultério, é pecado. Então, irmãos, a cosmovisão, então a missão da igreja, na perspectiva reformada, ela é fantástica. Não somente isso, mas vamos falar de missões, de trazer o evangelho diretamente para as pessoas. As pessoas dizem, não, calvinista não faz missão. Faz sim. Por exemplo, o primeiro culto protestante do Brasil e das Américas foi realizado por protestantes, enviado por João Calvino. No dia 10 de março de 1557 foi realizado o primeiro culto protestante do Brasil e das Américas, porque a essa altura os protestantes não tinham ainda sido inserido, o protestantismo não tinha sido inserido na América do Norte nem na América Central. Foi aqui no Brasil, quando o próprio Villegagnon, aquele que matou os protestantes, antes ele foi que pediu para que Calvino enviasse calvinistas para cá, para que ele enviasse aqui huguenotes, como eram conhecidos os calvinistas lá na França, né? Os calvinistas na França eram conhecidos como huguenotes. Calvino manda eles para cá e eles realizam aqui sobre a direção do reverendo Pierre Richier e do pastor Guilherme Chartier, o primeiro culto protestante no dia 10 de março de 1557. No dia posteriormente ali, né, também foi realizada imediatamente, alguns dias depois, a primeira ceia do Senhor, primeira ceia na perspectiva protestante, foi realizada aqui no Brasil, enviados por quem? Calvinista. Ah, pastor, mas foi só isso? Não. Não foi só isso não, irmãos. No século XVII, isso foi no século XVI, França Antártica. No século XVII nós temos o famoso Brasil holandês, né? Quando os holandeses, que eram um país calvinista, enviou para cá, né, holandeses sob a direção de João Maurício de Nassau, o príncipe, né, João Maurício de Nassau, que veio para cá, para o Brasil, um calvinista, e que eles fizeram muita missão na região do Nordeste, né? O Brasil holandês está ali de 1524 a 1554, 30 anos de Brasil
holandês. O Brasil holandês é porque a interferência dos holandeses aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, região da Bahia, região do Rio Grande do Norte, principalmente de Pernambuco, Recife. Quem vai a Recife tem lá vários monumentos ali que nos lembram essa história. Mas em termos de missões, o que eles fizeram? Evangelizaram os índios. Uma história belíssima, irmãos. Eles evangelizaram índios, traduziram a Bíblia para a língua tupi, traduziram catecismo, fizeram igreja, presbitério. Você tem ali uma influência do cristianismo no Nordeste fantástica, aí pertinho de Juazeiro do Norte. Uma influência do calvinismo mesmo. E que trouxe uma influência econômica muito boa naquele período, mas infelizmente eles foram expulsos por católicos, juntamente com parte de índios, né? Católicos influenciaram índios então para ir embora dessa região. Ali você tem, inclusive, um índio sendo ordenado, né? Talvez o primeiro protestante aí, talvez não, que tem registro realmente o primeiro protestante a ser ordenado no Brasil, o índio Poti, que foi ordenado nesse período, ou seja, missão da igreja. Parou por aí? Estou citando o Brasil, poderia citar outros lugares, mas porque Calvino, na Academia de Genebra, ele preparava a gente para o mundo inteiro, para influenciar o mundo. Esse é o ponto. Se a igreja conhece a sua missão de levantar adoradores de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, ela vai fazer a sua missão. Se ela conhece a sua missão. Então, século XVI vieram para cá calvinistas, século XVII calvinistas vieram para cá, foram expulsos. O Brasil ficou aí entre 1500 até o início de 1800, ou seja, início do século XIX, né? Até 1808, o Brasil ficou praticamente, como disse Bonerges Ribeiro, ex-presidente do Supremo Conselho, ele disse que no início do século XIX não havia registro de nenhum protestante no Brasil. Eis a razão porque é tão difícil pregar o evangelho nesse país, porque ele tem raízes católicas. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós vamos pregar e Juazeiro tem sido então alvo do Evangelho de Cristo, né? Imagina. Então, no início do século XIX, não haviam registros. Não haviam registros de protestantes aqui dentro do nosso solo nacional, dentro do Brasil. Mas, a partir de 1808, com a transferência real, né, que veio para cá fugida por a invasão das tropas napoleônicas em 1808, então você tem aqui a entrada dos primeiros protestantes no Brasil. Por quê? Porque quando a família real chega aqui, ele está atrasado. Está atrasado. Nós precisamos abrir para a entrada de pessoas que saibam produzir alguma coisa. E quem sabia produzir era justamente aquelas nações onde o protestantismo era muito forte. Ou pelo menos outras igrejas que não eram católicas, por exemplo, a anglicana, né? O movimento anglicano. A igreja anglicana, aquela criada lá pelo rei Henrique VIII, ela foi a primeira a se beneficiar com aqueles tratados em 1810, aqueles tratados de aliança, navegação, comércio, né? Aqueles tratados aqui em 1810 que dava liberdade de culto a católico, ou seja, não católico no Brasil, ou seja, por meio da mudança da legislação, Deus faz o evangelho entrar aqui. E entram quem primeiro? Entram protestantes aí, né? Entram protestantes, entram os anglicanos, entram os luteranos, né? São essas primeiras igrejas, mas entram reformados também, missionários que vieram de fora. Você tem aí, irmãos, um presbiteriano, posteriormente, porque esse primeiro protestantismo que ficou no Brasil, ele tinha liberdade limitada, né? Ele não podia fazer proselitismo, ou seja, pregar o evangelho, fazer missões, ele não era proibido dentro do Brasil, tinha que fazer culto dentro de casa, não podia ter o nome da igreja na frente, era tudo fechado. E o cemitério deles era separado, era assim, no início do século XIX. Não tinha. É então que chegam aqui protestantes, como por exemplo um presbiteriano chamado James Scully Fletcher, que chega aqui, presbiteriano, para evangelizar, trabalhando como comportor, ou seja, vendedor de Bíblia. Aqui no Brasil é calvinista, evangelizando primeiramente no Brasil, aqui no século XIX. Depois chegou também o Robert Kelly, né, que apesar de não ser presbiteriano, era congregacional, ou seja, de linha reformada também, fundou aqui a primeira igreja permanente, protestante permanente no Brasil, a Igreja Evangélica Fluminense, isso na metade do século XIX. Ou seja, a missão da igreja, a igreja plantar. Então, a segunda igreja protestante a ser inserida permanente no Brasil foi a Igreja Presbiteriana do Brasil, com Ashbel Green Simonton, dia 12 de agosto de 1859, chegou Simonton aqui e plantou a igreja. Ou seja, não tinha
não tinha essas igrejas que acusam a gente de não fazer missões. Por exemplo, não existia o pentecostalismo no Brasil, que diz, os presbiterianos não fazem missão. Peraí, quando vocês chegaram aqui, tinha rolado muita cabeça presbiteriana, que entendia a sua missão. E é isso que nós precisamos voltar. Nós somos sempre pioneiros nas missões, estão deixando para trás. Nós precisamos continuar mostrando que nós entendemos a nossa missão. Ashbel Green Simon chegou aqui, plantou a igreja, plantou o primeiro presbitério, plantou o primeiro periódico protestante, plantou o primeiro seminário. Ele ordenou ali o reverendo José Manuel Conceição, um ex-padre, conhecido também como o primeiro presbiteriano a ser ordenado no Brasil. Então, irmãos, o que nós temos é que voltar à nossa missão. A missão, aprender com a história da igreja qual é a sua missão. A igreja precisa levantar adoradores de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Se eu for falar aqui, irmãos, das missões que foram dos puritanos, por exemplo, que são muitas vezes criticados, que evangelizaram as colônias do Novo Mundo, a Inglaterra, tanto as colônias do norte, as colônias do centro, a colônia do sul, presbiterianos, calvinistas de maneira geral, ali plantando igrejas, falando de Cristo. A igreja precisa voltar à sua missão. Conhecendo a sua história, você vai conhecer a sua missão. Por fim, irmãos, a história nos ajuda a viver de maneira bíblica. A história nos ajuda a aprender com a história e viver, tirando pontos positivos da história e afastando-se dos pontos negativos. Princípio bíblico. Julgar todas as coisas e retém o que é bom. Esse aqui é o princípio bíblico que nós precisamos olhar para a história e fazer. Ver que a igreja acertou, veja que ela errou também, várias vezes ela errou. E nós precisamos ficar apenas com a parte boa. Os erros é para nós não repetirmos. E aí, o que a história nos ensina, irmãos? A história nos ensina que a igreja, por muitas vezes, ela se desviou. Aquela igreja católica lá do início, que não existia, irmão. Se alguém chegar para você e dizer o seguinte, a primeira igreja que existiu foi a igreja católica, é verdade. Mas não foi a igreja católica apostólica romana, nem a Universal do Reino de Deus, não. Foi a igreja católica única que existia, que não é essa igreja católica de hoje. Aí do Juazeiro, por exemplo, não é essa igreja católica. Essa igreja católica de hoje era representada lá por uma parte também que estava lá. Mas nós tínhamos a nossa representação lá, porque foi essa igreja que se dividiu. E nós somos uma divisão dessa igreja, assim como a igreja católica é uma divisão, inclusive a parte, infelizmente, ruim, idólatra dessa história toda, assim nós acreditamos. Que a ala protestante foi o que preservou. É claro que a ala protestante também se desviou, é isso que eu quero mostrar. Que naquele primeiro momento a igreja estava querendo a boa doutrina, a sã doutrina. Mas logo no primeiro século você vê a igreja se desviando, por exemplo, com uma figura que entrou na igreja chamada bispo monárquico. Bispo monárquico, logo no segundo século. No primeiro século, a igreja era governada por presbíteros. No segundo século, a igreja já era governada por bispo. Inácio, bispo de Antioquia. Policarpo, bispo de Esmirna. Esse aqui está o ponto. A igreja se desvia muito fácil. Nós temos que aprender a viver com essa igreja, olhando para erros e dizendo, não quero repetir isso aqui. A igreja se tornou episcopal no segundo século, infelizmente. Vê a figura do bispo, que não era uma figura do Novo Testamento. A figura do Novo Testamento é a igreja governada por presbíteros. O concílio de Jerusalém são presbíteros se reunindo. E não é ninguém tomando decisão episcopal. No Novo Testamento você tem, é claro. É claro que naquele primeiro momento, esses bispos eles surgem para salvar a igreja. Eles são os defensores da ortodoxia. É por isso que os próprios bispos, eles dizem, né? Respeitem o bispo, porque ele é o detentor da verdade. Então, no intento de evitar que a igreja caísse numa heresia, a igreja caiu no outro erro. Não vamos deixar a igreja se desviar. Respeitem o bispo. Amem o bispo. Ele é o detentor da verdade. Aí foi dando muito foco no bispo. Até que o bispo se tornou tão proeminente assim na igreja católica, que então a igreja se desviou. Quando chega então no período de Gregório Magno, 590, até 604, aquele que eu citei, quando chega em Gregório Magno, ele dá essa cara que a igreja tem hoje. Né? Um pouquinho antes, Leão Magno, né? Você já tem, Leão I, você já tem ali
a igreja com muita dessa característica dela, por exemplo, com imagens dentro da igreja. Isso veio do culto, quando os próprios, é um risco que pode acontecer hoje, a coisa que pode acontecer, né? Quando os bárbaros se convertiam, e os bárbaros gostavam muito de imagem nos cultos deles, quando eles foram convertidos, trouxeram também os ídolos. Isso acontece muito, né? A pessoa é convertida do catolicismo, né, quer trazer o costume para cá. Ela é de um movimento lá que não tem nada a ver com o nosso. Quando ela vem para cá, ela quer trazer os costumes dela. É por isso que você precisa fazer uma boa classe de catecúmeno. É por isso que a igreja precisa entender, aprender com a vida da igreja lá atrás, entender que a igreja errou. E ela também acertou, mas ela errou também. A igreja errou quando ela inseriu a questão da penitência como meio de salvação. A igreja errou. Isso bem cedo ali, principalmente com Gregório, né? Botando isso daí como sendo algo assim básico na igreja. A penitência, quando Lutero vai afixar 95 teses, ou na verdade, quando Lutero vai lá para o mosteiro agostiniano em Erfurt, na Inglaterra, desculpa, na Alemanha, né? Eu estou confundindo tudo. Na Alemanha, quando Lutero vai para a Alemanha, em Erfurt, lá para o mosteiro agostiniano, quando ele chega lá, em Erfurt, ele então tem aquela briga com ele mesmo no coração. Ele não se vê perdoado por Deus, ele tem aquela guerra desde cedo, né, aquela briga, porque ele acreditava que ele poderia purgar os seus pecados, ele poderia pagar pelos seus pecados, ele poderia pagar a penitência. Mas é quando Lutero então descobre a justificação pela fé que ele sai disso. A igreja errou, irmãos. A igreja errou, não somente a igreja católica em si, mas a igreja protestante erra também. A igreja protestante errou quando ela, no século XVIII, se deixou levar pelo racionalismo, quando ela se deixou levar pelo iluminismo, quando ela abraçou a teologia liberal, quando o liberalismo entrou na nossa igreja mãe no século XIX, principalmente no século XIX, nos Estados Unidos, quando a PCUSA, né, a Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, século XIX, século XX, principalmente século XX, na verdade, ela está totalmente afastada do Evangelho de Cristo Jesus. De tal maneira que a PCUSA, a Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, ela abraçou totalmente o liberalismo e aquele seminário de Princeton, onde o nosso primeiro missionário, Ashbel Green Simonton, estudou, onde foram professores ali, grandes nomes como, por exemplo, o do reverendo quando você tem ali homens, né, como Charles Hodge, né? Charles Hodge, um nome como Charles Hodge no seminário de Princeton, nome excelente, né? Que foi um defensor da verdade, um defensor da verdade de Cristo, mas esse mesmo seminário que teve um Charles Hodge daquele, né? Infelizmente, abraçou o liberalismo teológico, a igreja errou, nós não podemos errar com ela, e hoje a igreja presbiteriana do norte dos Estados Unidos, ela é totalmente afastada do evangelho, infelizmente, do evangelho de Cristo, que é um evangelho saudável. Então, o reverendo Charles Hodge, o pastor Charles Hodge, né, que teve grande influência lá, mas depois veio uma nova geração, a New School, a nova escola, e trouxe uma nova roupagem para a igreja. Tem que tomar muito cuidado com isso. A igreja errou, então, quando abraçou o liberalismo teológico. A igreja errou quando abraçou o evangelho social, em detrimento do evangelho genuíno, que tem um aspecto social. Se você ler Responsabilidade Social em João Calvino, você vai ver que você não precisa abrir mão das verdades básicas para poder fazer a parte social. Não, a igreja então abraçou o evangelho social, a igreja abraçou, infelizmente, a teologia da libertação. Isso tudo tem atingido a igreja presbiteriana, em alguma medida, infelizmente. A igreja presbiteriana foi alvo disso. O liberalismo atingiu a igreja no século XX. A igreja presbiteriana do Brasil, infelizmente, seminários foram atingidos, infelizmente, com esse movimento aqui no Brasil. Mas, irmãos, nós aprendemos que a igreja erra, a igreja acerta. Nós aprendemos com a vida da igreja que, a despeito desses erros da igreja, Deus tem sido misericordioso. A igreja sempre tem contado com a misericórdia do Senhor. Quando você pensava que a igreja ia ser destruída, por exemplo, no quarto século, com a perseguição de Diocleciano, no finalzinho do terceiro século para o início do quarto, de Diocleciano e Galeno, perseguição enorme ao cristianismo, né? Você tem uma perseguição enorme ao cristianismo. De repente, Deus muda o coração de Constantino. Se convertido genuinamente ou não, mas ele deu liberdade. Não foi quem tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, mas tornou uma das, ou permitiu
que fosse cultuado o Deus do cristianismo dentro do Império Romano. Deus mudou. Deus mudou o Clovis, o rei Franco, que ninguém imaginava que um dia fosse mudar. Deus mudou o Clovis, um rei bárbaro. Bárbaro. A tribo que mais se destacou entre os bárbaros foi a dos reis, dos francos. E Deus mudou os francos. Deus mudou, irmãos, Deus fez cair o sistema feudal, o feudalismo, na igreja medieval, no período medieval. Deus fez cair o sistema feudal. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus cuida da sua igreja. Sabe uma coisa? E aí eu queria caminhar para o meu final já dizendo isso, eu falei demais aqui, né? Sabe uma coisa? A igreja passou por muitos apertos. Mas é interessante que foi depois dos grandes apertos pelos quais a igreja passou, que Deus, pela sua misericórdia, concedeu à igreja momentos de graça, de avivamento. Foi depois do período medieval, onde a igreja católica tirou a Bíblia das pessoas. A Bíblia só no idioma, né? A luta era dos pré-reformadores, por exemplo, John Wycliffe foi traduzir a Bíblia para o inglês, no caso na Inglaterra. Mas depois desse período de peste negra, depois desse período em que a igreja estava envolvida mais com o poder temporal do que com o poder espiritual, os papas com relações sexuais ilícitas, mesmo sem poder casar, mas tinha lá, né? Diz que não podia casar, mas tinha relações ilícitas, estava envolvido com dinheiro, com escândalos. Três papas, aí, por exemplo, no período do cisma do papado, né? Um papa em Avignon, na França, um em Roma, né? Você vinha lá, outro em Pisa. A igreja foi depois desse período de confusão, de venda de indulgência, que Deus levantou Martinho Lutero, que Deus levantou Zwinglio, que Deus levantou João Calvino, que Deus levantou John Knox na Escócia para fazer uma reforma fantástica. Foi depois, irmãos, do período que o racionalismo entrou na igreja, ali pós os puritanos, século XVIII, o iluminismo, contudo, foi depois desse período que Deus levantou, foi na verdade nesse período, no século XVIII, que Deus levantou nos Estados Unidos, Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley na Inglaterra. Foi nesse período aí, irmãos, que Deus levanta então homens, esse período do século XVIII, século XIX, é que Deus levanta homens para evangelizar o mundo todo. O século XIX é conhecido como o grande século de missões. O cristianismo cresceu bastante no mundo inteiro. Ou seja, nós podemos aprender que depois de um grande momento de sofrimento, Deus pode trazer um momento de avivamento. Estamos num momento de crise teológica, crise de Covid-19, em que a esperança das pessoas tem sido minguada, eles estão se entristecendo bastante. Eu quero dizer para você que depois desse momento, ou ainda nele, Deus pode sim levantar um grande avivamento espiritual e trazer descanso à sua igreja. Deus pode levantar um grande despertamento. Ele já fez isso na Europa, ele já fez isso nos Estados Unidos. E eu queria, é claro, eu tenho orado por isso, que ele faça isso aqui no Brasil. Que ele faça isso na Igreja Presbiteriana do Juazeiro, na medida que ela entenda a sua identidade, a sua missão. Entenda que sua vida tem que ser para a glória de Deus. E que ela vai entender a soberania de Deus no seu momento de sofrimento. Que a igreja sempre sofreu, que homens cristãos genuínos sempre foram perseguidos. Que pestes existiram, como a crise bubônica, como a febre bubônica, com a peste negra. Isso, irmão, pragas existiram, mas eu quero dizer que Deus sempre sustentou a sua igreja. Deus sempre sustentou a sua igreja. E quem é, irmãos, em quem nós temos o maior referencial para isso tudo? Nós temos em Cristo Jesus. Nós temos em Cristo Jesus. Jesus, ele tinha uma identidade muito definida como Redentor, um enviado por Deus. Ele tinha sua missão muito bem definida. Ele disse: estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele teve uma vida exemplar para nós e que deixou o maior exemplo da história. É por isso que a história do mundo é dividida antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele é o exemplo maior. Esses homens que eu citei, Calvino, Zwinglio, Knox, William Perkins, você pode citar aí Jonathan Edwards, John Wesley, todos esses homens, Charles Spurgeon, eles foram, Charles Hodge, como eu citei também, foram homens fantásticos. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que ninguém foi como o Senhor Jesus Cristo. E é nele que a igreja precisa se espelhar.
que a Igreja Presbiteriana do Juazeiro do Norte olhe para Cristo Jesus. Olhe para a história assim, como disse o autor aos Hebreus. Olhando a grande nuvem de testemunha que há ao nosso redor. Hebreus capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, olhando para a grande testemunha, né? A nuvem de testemunha que está ao vosso redor, e a nuvem de testemunha, quem estava lá no capítulo 11, né? A galeria da fé, os heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, ele diz, olhando para a nuvem de testemunha, vocês possam seguir a corrida que está proposta, desvencilhando-se do pecado, corram a carreira que vos está proposta. Mas antes de tudo, mas sobretudo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Olhe para a história, mas olhe para o Cristo, o Filho de Deus encarnado. Que Ele abençoe esta igreja presbiteriana do Juazeiro. Vamos orar. Senhor Deus eterno, imutável, Deus santo. Louvado seja o teu nome, ó Pai, por tudo que aqui estudamos à luz da história, sabendo, ó Pai, que a igreja presbiteriana do Juazeiro do Norte existe por causa de Cristo. Sua história tem que espelhar o Redentor. E ela precisa aprender, ó Pai, com aquilo que o Senhor nos deixou como legado. Então, ó Pai, eu te imploro pelas tuas bênçãos sobre esta igreja, em nome de Jesus. E que ela possa existir por toda esta existência nossa aqui na terra. Ela possa estar viva até que Cristo venha. Esta igreja possa crescer. Abençoa o seu pastor, reverendo Marcos Aurélio, o seu conselho, seus diáconos, sua liderança, seus homens, mulheres de maneira geral, crianças, melhor idade. Que essa igreja, ó Pai, possa experimentar um genuíno avivamento espiritual no Rio Grande, no Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, um lugar de idolatria em algumas partes, mas lugar de adoração a Deus vivo, porque nesta igreja, Cristo Jesus exaltado. Que o Senhor abençoe esta igreja mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, parabéns, pastor Marcos Aurélio, conselho, obrigado pelo convite, forte abraço, tchau, tchau.